6, versículo 1, vamos ler mais uma vez e orar, pedindo a Deus que nos ajude, não só agora, mas a ouvirmos o que é que a Bíblia nos ensina a respeito da política ou de qualquer outra área. Isaías 6, versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado porque o Senhor nos ensina a sempre confiarmos em Ti, principalmente nos momentos de desolação, de tristeza, confusão. Estamos passando por isso, ó Deus, em nossa nação. Não há absolutamente qualquer pessoa nesse recinto que não tenha sentido já algum trauma devido a toda a situação que se levantou agora em nosso país. Estamos atentos aos noticiários e a tudo que tem sido dito, de tantos lados, a partir de tantas opiniões, e temos visto, ó Deus, um país de uma certa forma dividido entre posições políticas distintas, cada um defendendo, obviamente, o seu lado, e infelizmente nós vemos isso acontecendo no meio da igreja também, onde deve haver, ó Deus, um discernimento político, sem dúvida alguma, onde nós temos a obrigação e não apenas o direito de discutirmos sim sobre esse assunto tão polêmico, sabendo, ó Deus, que não são posições seculares que nos ensinam a respeito do que é política de fato, mas a Tua palavra soberana, a Tua palavra independente, a Tua palavra suficiente, nos ensina tudo aquilo que nós precisamos saber a respeito desse assunto. A minha oração nessa noite é simples, ó Deus. Eu te peço sim, que a Tua mão se manifeste cada vez mais em toda a situação política, mas principalmente na Tua igreja, Senhor. Onde nós ainda estivermos errados nos nossos pensamentos, nas nossas posições, extirpa isso de nós, por favor. À luz da Tua palavra, pelo poder do Teu Santo Espírito. Ensina a cada um aqui nessa noite que sim, nós devemos nos posicionar politicamente de acordo com o que as Escrituras Sagradas ensinam, quer isso seja contra esse partido ou aquele outro. Se há uma área da vida em que não há neutralidade, é essa, ó Deus. Faz cair essa mentira que Satanás tentou inserir no seio da Tua igreja. E nos ensina, ó Deus, por favor, o que é política à luz da Tua palavra, que é inerrante. Em nome de Jesus, o Rei Todo-Poderoso, é que nós oramos. Amém. Amém. Quem era o presidente da República há 52 anos atrás? Eu sei que a nossa história do Brasil não é muito boa, não espero que vocês saibam responder isso na ponta da língua, mas deixe-me ajudar vocês então. Há 52 anos atrás, 2016 menos 52, 1964. Agora as coisas começam a clarear. Quem era o presidente da República nesse exato momento, nesse dia 20 de março de 1964? Talvez você tenha imediatamente pensado, foi o ano da Revolução, foi o ano do golpe militar. Algum general provavelmente
provavelmente já estava no poder. Deixa eu ler para vocês aqui um pouco da história do nosso país, e nós temos aqui a resposta da pergunta: quem era o presidente da República há 52 anos atrás? Em 1964, houve um movimento de reação por parte de setores conservadores da sociedade brasileira, notadamente as Forças Armadas, o alto clero da Igreja Católica e organizações da sociedade civil, apoiados fortemente pela potência dominante da época, os Estados Unidos, ao temor de que o Brasil viesse a se transformar em uma ditadura socialista, similar à praticada em Cuba. Após a falha do plano trienal do governo de João Goulart de estabilizar a economia, seguido da acentuação do discurso de medidas vistas como comunistas na época, tais como a reforma agrária e a reforma urbana. Inúmeras entidades anticomunistas foram criadas naquele período e seus discursos associavam Goulart, o presidente da época, a sua figura e seu governo ao perigo comunista ou ao perigo vermelho. Esse discurso, que até fins de 1963 ficara confinado a setores da extrema-direita, conquista rapidamente maior espaço e acaba por servir de cimento da mobilização anti-Goulart, propiciando uma unificação de setores heterogêneos numa frente favorável à derrubada do presidente. No dia 13 de março de 1964, data da realização de comício em frente à Estação Central do Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, perante 300 mil pessoas, Jango, como era João Goulart conhecido, decreta a nacionalização das refinarias privadas de petróleo e a desapropriação para fins de reforma agrária, de propriedades às margens de ferrovias, rodovias e zonas de irrigação de açudes públicos. Desencadeou-se uma crise no país, com a economia já desordenada e o panorama político confuso. A oposição militar ao governo cresce, especialmente a partir de 25 de março, com a rebelião dos marinheiros que estavam amotinados no Sindicato dos Metalúrgicos da Guanabara, reivindicando o reconhecimento de sua entidade representativa. Fuzileiros navais enviados ao local para prender os rebelados acabaram por aderir à revolta. A quebra da hierarquia e da disciplina na Marinha é um argumento decisivo em favor do golpe militar em nome da restauração da ordem. Talvez você esteja se perguntando: onde é que o pastor quer chegar com essa leitura desse discurso histórico aqui referente àquela época? Certamente não é aqui mostrar que o que nós precisamos hoje é exatamente da mesma situação. Não é mostrar aqui que precisamos mais uma vez então levantarmos de qualquer maneira contra essa suposta ditadura comunista, e mesmo que militares ou qualquer outro tipo de ditadura venham mais uma vez a tomar o país, é isso que nós precisamos. Não. Duas razões básicas. A primeira é mostrar que o que nós estamos experimentando hoje tem acontecido no Brasil há anos. Nós poderíamos dizer desde que os portugueses chegaram aqui. E em segundo lugar, eu gostaria que essa introdução mais uma vez nos mostrasse o quanto nós estamos divididos em uma certa medida entre a ditadura vermelha e a ditadura azul, a ditadura da esquerda e a ditadura da direita. Nós olhamos para um texto como esse e nós ficamos impressionados com as coincidências, com as semelhanças daquilo que nós estamos experimentando hoje. Será que nós não aprendemos absolutamente nada com o estudo da história
passado aí, ao longo de tantos anos, eu creio, meus irmãos, que Isaías 6, capítulo 1, ele vem aqui nos mostrar exatamente o que nós precisamos para nos libertar destes dois extremos, ou o extremo da direita ou o extremo da esquerda. A política bíblica, a política à luz das Escrituras, ela não nos dá o direito, ela não nos dá a liberdade de sairmos por aí pelas ruas achando que quem gritar mais alto, renuncia, 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 ou então não vai ter golpe, não vai ter golpe, não vai ter golpe. Essa não é a resposta bíblica. Você se coloca em qual das manifestações hoje? Isaías 6, versículo 1, vem nos mostrar que a resposta para crises políticas ou a manutenção de governos verdadeiramente ligados ao que Deus quer de uma nação devem ser baseados naquilo que a sua palavra nos ensina, não o que essa teoria política ou aquela ensinam. E vejam, nessa noite nós provavelmente entramos aqui, depois de anos e anos de aprendizado, provavelmente ainda analfabetos em relação à política. Isso não pode mais acontecer, principalmente em relação ao povo de Deus. Porque se o nosso analfabetismo político, ele não é preenchido, ele não é resolvido, ele não é corrigido, ele não é sanado pelas Sagradas Escrituras, alguma posição não bíblica vai assumir esse papel, não tenham dúvida disso. Nessa noite não entrou absolutamente ninguém aqui neutro em relação à política. Sonde o seu coração nessa noite, ou você é da ditadura da direita ou da ditadura da esquerda. Como é que nós começamos a vencer esse problema? Olhe mais uma vez para o texto. Nós temos aqui um texto muito conhecido. Isaías 6 geralmente é pregado de uma forma completa, é um texto pequeno, faz sentido, obviamente, pregado de uma forma completa, mas eu vou usar aqui apenas o versículo 1 para mostrar aos irmãos princípios claros das Escrituras que nos ajudam então nessa proposta sugerida essa noite, de que nós deixemos a falsa neutralidade política e nós adotemos então de uma vez por todas essa posição política bíblica enviada por Deus pelo poder do seu Santo Espírito ao seu povo. Existe uma interpretação muito incorreta desse versículo 1 de Isaías 6. Vários comentaristas até bem respeitados, eles entendem aqui que o contraste que está sendo feito entre Uzias e esse Senhor assentado no seu alto e sublime trono diz respeito ao fato de que Uzias estava morto. E aí tenta-se chegar à conclusão de que o rei Uzias estava morto, a nação estava em pranto e em luto por causa dessa morte, mas é justamente como o trono parece estar vazio que a visão do rei no seu alto e sublime trono aparece. Não, o trono não estava vazio, meus irmãos, e como eu vou mostrar para vocês, o povo não estava em luto ou em tristeza por causa da morte do rei Uzias. Nós precisamos então entender o que é que a palavra de Deus nos ensina, por que é que o ano da morte do rei Uzias é tão importante
para esse contraste com o rei sentado no seu alto e sublime trono. Para isso, nós precisamos responder duas perguntas: quem foi Uzias? E quem é esse Senhor aqui? Vamos à primeira então. Quem foi Uzias? Por favor, abra sua Bíblia. No segundo livro das Crônicas, capítulo 26. Segundo livro das Crônicas, capítulo 26. Versículos 1 a 15. Quem foi o rei Uzias? Segundo Crônicas, capítulo 26, versículos 1 a 15. Todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jeconias de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias seu pai. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate, o de Jabiné e o de Asdod, e edificou cidades no território de Asdod e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, à porta da esquina, à porta do vale e à porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Maazéias, oficial sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total dos cabeças das famílias, homens valentes, era de 2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para atirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinadas para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Nós lemos isso aqui, e nós desejamos isso aqui para o Brasil. Quem dera o Brasil fosse assim como foi Jerusalém naquela época. O reino de Judá, que agora está dividido entre o reino norte e o reino sul, aqui está um rei governando perfeitamente. Aqui nos é dito que Deus o prosperava. E nós olhamos para isso e, numa certa medida, sentimos inveja. Gostaríamos que o Brasil fosse exatamente como essa descrição aqui. E sem dúvida alguma nós olhamos não apenas para esse texto, mas até para os relatos históricos de Israel, e nós percebemos que Uzias foi considerado um dos maiores e melhores reis de Judá. Depois de Davi e Salomão e toda a glória deles, Uzias vem ali logo em seguida. É esse o candidato que nós precisamos. Nós pensamos, é exatamente ele que vai resolver os problemas do Brasil. Ah, Senhor, levanta
nossos dias hoje. O que nós precisamos é uma economia forte, uma política organizada e sem corrupção. Um Brasil que vai de fato, enquanto um gigante, acordar e ser uma nação de primeiro mundo finalmente em sua história. E aí nós começamos a ver aqui os nossos corações sendo manifestados diante de nós, sendo revelados, e numa certa medida nos mostrando que hoje nós não estaríamos indo para a rua se o dólar estivesse baixo, se a inflação não estivesse alta, se eu pudesse comprar o meu carro zero e a minha casa própria, se eu tivesse dinheiro para viajar para Disney e realizar tantas outras coisas, eu não estaria indo para as ruas, mesmo que um governo dito como uma ditadura da esquerda estivesse lá. É só nós olharmos um pouquinho para trás, quando supostamente a ditadura da esquerda já estava lá com o presidente Lula, mas foi um momento em que o Brasil estava quase que um país de primeiro mundo. Eu não lembro de absolutamente ninguém se levantando e dizendo para nós irmos para as ruas. O nosso coração estava satisfeito naquele momento. Nós sabíamos que havia corrupção. Todo político rouba, afinal de contas, mas eles não estão mexendo onde mais dói. O meu poder de compra hoje me faz então querer ir para as ruas, agora para derrubar de uma vez por todas a ditadura da esquerda. Meus irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, quer uma ditadura da direita ou da esquerda, se é que podemos dizer tal coisa, se isso estiver no poder, quer o Brasil esteja próspero ou não, ou qualquer outra nação, por assim dizer, nós devemos buscar exatamente aquilo que glorifica a Deus, a despeito das circunstâncias. E nós precisamos ser honestos nessa noite. Se o Brasil hoje estivesse em uma posição melhor, economicamente falando, nós não estaríamos vendo toda essa revolução ou revolta como nós estamos vendo hoje. Em outras palavras, o que Deus nos ensina na sua palavra é que Ele quer muito mais do que isso. A bênção de Deus para uma nação que nos é descrita lá no Salmo, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, não é que essa nação vai agora prosperar economicamente, militarmente, de todas as formas, como Judá que prosperava. Sim, Deus faz isso, mas esse não é o seu objetivo. Porque o que é que acontece, meus irmãos, desde Deuteronômio, desde o momento em que eles vão entrar na terra prometida, Deus disse para eles: cuidado, porque vocês vão comer do bom e do melhor, vocês vão entrar numa terra maravilhosa, e o que é que vai acontecer? Vocês vão se esquecer de mim. Olhe para a história de Israel. Eles entram, eles conquistam, eles derrubam aqueles antipolíticos cananeus, e agora o povo de Deus está ali reinando. Além do Senhor, domina toda a terra. O que é que acontece? Eles se esquecem de Deus. Será que nós queremos realmente Uzias? Será que nós queremos realmente que o Brasil, afinal de contas, seja simplesmente uma nação de primeiro mundo, mesmo que políticos estejam lá contra aquilo que Deus estabeleceu
como uma política bíblica? Nós continuamos lendo o texto de 2 Crônicas. E nós começamos a perceber onde reside exatamente o contraste de Uzias com aquele Senhor no seu alto e sublime trono. Por favor, volte ali para 2 Crônicas. Agora leiamos a partir do versículo 16. Uzias foi um rei maravilhoso. Fez a sua nação prosperar, buscou o Senhor, mas ele não foi perfeito. 2 Crônicas 26, a partir do versículo 16. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias. E lhes disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este mistério, sai do santuário, porque transgrediste. Nem será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou. Tinha um incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa, perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele. E eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte. E morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto aos mais atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, os escreveu. Descansou Uzias com seus pais, e com seus pais o sepultaram no campo do sepulcro que era dos reis, porque disseram: ele é leproso. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Uzias foi um dos melhores reis de Judá, mas ele não era perfeito. Claramente esse texto nos mostra aqui que Uzias, talvez durante a maior parte daqueles 52 anos, ele obedeceu a Deus, ele buscou a Deus, ele fez a sua nação prosperar. Mas aqui um ato de desobediência somente foi suficiente para que ele fosse destituído do seu cargo. Meus irmãos, nós temos aqui nesse texto, dentre tantas lições, uma manifestação clara da diferença de poderes, de atuação de poderes. Aqui, obviamente, o Estado representado pelo rei Uzias, e obviamente a igreja representada pelos sacerdotes. Se há alguma coisa que nós precisamos aprender biblicamente a respeito da política, é exatamente esse princípio. Como o Estado, na verdade, que sim, é determinado por Deus, está debaixo da soberania, do controle de Deus. Ele só é, de fato, bem guiado e bem direcionado quando o poder da igreja o conduz a isso. Ao longo da história nós percebemos erros claros quando o Estado e a igreja tentam se juntar, ou erros claros quando o Estado e a igreja se dizem completamente independentes uns dos outros. E nós olhamos para esse texto e nós percebemos aqui aquilo que é dito como o quarto poder sendo a imprensa, denunciando e fazendo com que reis caiam ou subam ao poder, mas na verdade a ênfase e a grande vitória do povo de Deus é o fato de que a igreja sempre foi e sempre será
o quinto poder. A igreja não é a imprensa. A igreja é aquela, por meio da proclamação da santa palavra de Deus e dos princípios políticos aqui ensinados, é que vai mostrar o que o executivo, o legislativo e o judiciário devem fazer em uma nação, se ela quer glorificar a Deus e, por consequência, se tornar então uma nação próspera, como nos dias de Uzias. Onde estão os sacerdotes da nossa época? Nós lemos aqui, nesse relato histórico, que o alto clero da Igreja Católica, naquela época, se levanta a favor da retirada do perigo vermelho da nação. O catolicismo romano ou outra religião falsa não tem a resposta que vocês têm para o problema da nação. Se você está aqui nessa noite e você é um crente regenerado no Senhor Jesus Cristo, você é a solução para o Brasil. Você é a solução política para os problemas quase que intermináveis desse país. Agora não é você abraçando as políticas do seu partido ou daquele partido, mas sim o que a Bíblia ensina, nos mostrando aqui como esses sacerdotes, eles claramente resistem àquele rei maravilhoso. Percebam como eles poderiam ter dito algo assim: mas veja bem, ele foi maravilhoso todos esses anos, quem somos nós para resistir ao rei Uzias? Um ato de desobediência foi suficiente para que esse sacerdote Azarias e 80 outros sacerdotes se levantassem para cumprir o quinto mandamento e não para quebrá-lo. Quando uma autoridade se coloca repreensível, é obrigação e não apenas direito ou privilégio dos seus subordinados se levantar contra essa autoridade. Com todo respeito, biblicamente, é isso que eles estão fazendo aqui. E será que é isso que nós estamos fazendo nas supostas manifestações legítimas que estão acontecendo por aí? Você concorda quando você vai lá para a manifestação, ou pró-Dilma ou contra Dilma, com tudo que está acontecendo ali? Você vai para a rua, independentemente do que aconteça. Eu tenho que estar ali, porque o que vai determinar o futuro da nação é qual manifestação tem mais manifestantes. Deixa eu lembrar uma coisa para você: quando você vai a uma manifestação, você se une àquela manifestação. Por mais que você supostamente não quebre o quinto mandamento, se outras pessoas ali estão quebrando o mandamento, você é cúmplice daquilo. Resistir a autoridades, quando elas se colocam repreensíveis, não é quebrar o quinto mandamento, mas a forma como nós fazemos isso facilmente se torna a quebra do quinto mandamento. Mais uma vez eu pergunto: onde estão os nossos sacerdotes hoje? Se levantando contra qualquer tipo de governo, ou de direita, ou de esquerda, que se levanta contra Deus. Ele é resistido, mas infelizmente Uzias persiste na desobediência. Ele persiste em continuar rejeitando não o poder do povo. Por favor, aprendam isso essa noite.
uma lição claramente bíblica, que as várias músicas e literaturas por aí ensinam: o povo não tem poder. O poder é do soberano Deus, que coloca ou tira quem Ele quer. Se você acha nessa noite que o seu grito, numa manifestação, vai tirar alguém do poder, você automaticamente colocou o destino político de uma nação nas suas mãos e tirou das de Deus. Mais uma vez eu repito, aqui não é uma guerra entre quem grita mais forte, renuncia ou não vai ter golpe. Nessa noite o Espírito Santo nos confronta a entendermos de uma vez por todas que quem faz essa obra, assim como qualquer outra, usando os meios que Ele estabelece, obviamente, biblicamente, é o próprio Deus. A desobediência de Uzias não é simplesmente contra os sacerdotes. A desobediência de Uzias não é contra o povo que supostamente estava lá reclamando dele, nem estavam, como nós veremos aqui já já. A desobediência dele é contra Deus. Meus irmãos, confiem nisso. Saibam que todos os atos de desobediência, de corrupção, o que quer que seja, estão sendo vistos por Deus. E se o povo de Deus estiver, no mínimo, em oração, clamando, Deus fará pior que uma lepra a todos aqueles que não estão se levantando contra o Estado democrático de direito, ou contra isso ou contra aquilo, mas estão se levantando contra o próprio Deus. Deus levanta autoridades, e é por isso que Ele é quem as pune. Se você quer ver esse político ou aquele fora do poder, saiba que é Deus quem vai fazer isso. E reflita de fato se você está confiando somente nele, ou se você não está confiando no poder do povo, no poder da democracia, no poder daquilo que não flui das Escrituras. Meus irmãos, o trono não estava vazio. Nós acabamos de ler aqui que Jotão, o filho de Uzias, ele imediatamente assume o trono. O seu pai, ele é acometido de lepra, ele é tirado do trono, ele morre somente depois, mas durante esse período, Jotão imediatamente assume o trono. E aqui mais uma vez, nós temos o exemplo de um rei que foi bom, mas que não era perfeito. E aqui nós temos a resposta de onde está verdadeiramente o problema, não só do Brasil, mas de qualquer nação que ainda se levanta contra Deus, no mínimo politicamente. Leia comigo agora, por favor, 2 Crônicas 27, versículos 1 e 2. Segundo Crônicas 27, versículos 1 e 2. Tinha Jotão 25 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jerusa, filha de Zadok. Fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Uzias seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor. E aqui está a chave, por favor, preste atenção nessa próxima frase. E o povo continuava na prática do mal.
estamos experimentando mais uma vez em nossa nação. É facílimo apontarmos o dedo e exigirmos justiça em relação a esses corruptos, ladrões, que fazem pouco caso do dinheiro público. Mas como é difícil entender que o problema do Brasil ou de qualquer outra nação é que o povo continua nos seus maus caminhos. O texto aqui deixa claro que durante os 52 anos do reinado de Uzias, talvez principalmente naqueles anos de prosperidade, o povo andava nos seus maus caminhos, porque se esqueceram do Senhor. E não é essa a realidade, pelo menos aqui na nossa situação, meus irmãos. Eu reclamo da corrupção dos políticos lá em cima, e eu sou tão corrupto quanto eles aqui embaixo. Houve uma declaração de uma mulher falando que ela estava na manifestação porque ela era decente e honesta, e ela quer ser representada por homens decentes e honestos. O que é que você diria para essa mulher? Se você conhece o Evangelho, se você entende onde é que decência e honestidade residem, se aquela mulher não era uma crente, se aquela mulher não era uma cristã, nascida de novo, ela não é decente e honesta. Talvez ela seja menos desonesta que eles lá em cima, mas ela compra CD pirata, ela fura fila, ela tira xerox de qualquer coisa na universidade, ela faz aquela contramãozinha só para não fazer o retorno lá na frente, ela pesca na prova. Mas desonestidade e decência ou indecência é aquilo que só eles fazem lá. Porque quando eu roubo, é pouco. Mas quando eles roubam, são milhões e milhões de reais. Você tem plena consciência de que quando você vai para as ruas com um monte de ímpios, que eles ali são honestos e decentes, e que sem hipocrisia alguma podem e devem cobrar honestidade e decência daqueles que são instituídos como autoridade política em um país. Não são apenas os políticos brasileiros que são corruptos, o povo também é. E o pior de tudo é que nós somos brasileiros, e dentro da igreja nós cometemos desonestidade e indecência. Nem sequer sabemos, enquanto povo de Deus, como nos diferenciarmos politicamente daqueles que não têm o Evangelho, daqueles que não têm como lutar adequadamente contra um governo corrupto. Quando nós olhamos para manifestações contra Dilma ou pró-Dilma, aquelas manifestações, em primeiro lugar, deveriam ser contra eles mesmos. Pessoas deveriam estar ali, gritando: renuncia, 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 para eles mesmos. E é com esse tipo de povo que os cristãos têm saído para as ruas, para supostamente lutar por justiça e por um governo mais adequado. Você deve estar pensando assim: ah, pastor, então o que é que nós fazemos? Ah, pastor, então é para ficar calado e aguentar tudo. Ah, pastor, então não há mais esperança só quando Cristo voltar. Não, mais uma vez eu digo, a resposta está em vocês.
Se vocês não conhecem exatamente essas respostas, busquem. A palavra de Deus está aqui não apenas para conhecermos o que é fazer missões, mas para entendermos o que é política. Se você está aqui nessa noite e você ainda pensa que evangelho e política não se misturam, você está errado. Se você acha que política não se discute, isso vai gerar divisão na igreja, isso está errado. Nessa noite, nós deveríamos sair daqui, pelo menos dizendo: ó Espírito Santo de Deus, por favor, transforma a minha cosmovisão política naquilo que o Senhor quer de mim. Se nessa noite nós sairmos daqui achando que os nossos jovens, talvez os nossos menores aqui, não devem ser treinados para ocupar cargos de liderança lá na frente, nós não entendemos como é que Deus quer transformar e trazer o seu reino para este mundo. Eu preciso treinar o meu filho para ser o presidente da República. Vote em Tito. Qual é a resposta então? Qual é a solução? E nós voltamos agora para Isaías. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. O profeta aqui diz no ano da morte do rei Uzias, e nós vimos todo o contexto, nós percebemos então adequadamente o que essa expressão significa, e por causa desse contraste, fica mais evidente agora então, que no ano da morte do rei Uzias, naquele contexto todo, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Quem é esse Senhor aqui? A resposta parece óbvia. Mas quando nós olhamos para a tradução, que é uma tradução devida, nós perdemos um pouquinho aquilo que o hebraico realmente quer dizer. Esse Senhor tem um nome, ele é Adonai. Você conhece Adonai? Você sabia que nessa noite a esperança para o Brasil, a esperança para o mundo, em qualquer área da vida, é Adonai? Adonai é o soberano, Adonai é o rei dos reis, Adonai é aquele que governa todas as coisas, principalmente quando elas parecem ser governadas por homens maus e injustos. Sim, essa é a visão de Isaías. Ele precisava ter essa visão, porque quando nós continuamos o texto, nós percebemos que ali, Isaías, diante daquela santidade, diante daquele poder, ele se quebra todo. Isaías era um homem da corte, Isaías era um homem, poderíamos dizer assim, ligado à política da época. Ele se achava decente e honesto, mas quando ele tem a visão do decente e do honesto, ele diz: ai de mim. E mais uma vez eu repito, nessas manifestações nós não conseguimos ver nenhum ímpio ali dizendo: ai de mim. Mas cobrando justiça, baseados na sua própria justiça. Nós precisamos da mesma visão de Isaías. Nós precisamos ver Adonai. E nós precisamos rogar a Ele que Ele nos ensine então a sermos príncipes e princesas no seu reino, governando
Isaías é completamente transformado pela visão de Adonai. Ele está ali, todo poderoso em seu alto sublime trono, e nós temos essa outra informação: as abas de suas vestes enchiam o templo. Tem uma coisa que eu posso dizer para você, sem medo de errar, e nós continuamos discutindo e debatendo depois. A bênção do Senhor não está nessas manifestações. A bênção do Senhor está aqui, no seu santo templo. As abas do Senhor, elas cobrem, elas são suficientes para a igreja do Senhor. É aqui que as suas promessas se cumprem. E é quando nós aqui, recebendo o ensinamento do Senhor, saímos por aí como sal e luz, manifestando contra tudo e contra todos, não só contra os altos escalões da política, é que nós veremos um avivamento pelo qual nós tanto temos orado e clamado. Você confia nisso? Você entende que na igreja, no reino de Deus, as abas de suas vestes enchem, preenchem, e que é justamente a partir daqui que todas as coisas começam a se transformar também na sociedade. Essa visão não estaria completa para Isaías e principalmente para nós, se nós deixássemos de ir ali para João capítulo 12. Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de João capítulo 12. João capítulo 12. A partir do versículo 37. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele, e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Quem é Adonai? É o Senhor Jesus Cristo, ressurreto, assunto aos céus, sentado à destra de Deus Pai, governando todas as coisas, inclusive e principalmente a sua igreja, onde ainda se encontram vários súditos que glorificam mais aos homens do que ao próprio Deus. Se nós achamos que Uzias é a solução dos nossos problemas, nós ainda não vimos Adonai. Eu já ouvi isso sendo dito, talvez não seja o seu caso aqui, eu realmente espero que não seja. Mas da mesma forma que Uzias governou Judá durante 52 anos, quem nos dera que desde 1964 os militares ainda estivessem governando o país, porque pelo menos não haveria tanta pouca vergonha como nós vemos aí. Provavelmente a economia estaria melhor, no mínimo teríamos mais segurança, possivelmente estaríamos mais próximos
daquilo que nós desejamos em nosso coração, não glorificar a Deus enquanto nação, mas sermos sim uma nação de primeiro mundo, onde eu possa comprar o que eu bem quiser. Aqueles que desejam isso, eles estão vendo o seu Messias chegando. Jair Bolsonaro vem aí, provavelmente nas próximas eleições. E é impressionante como nós vemos hoje pessoas que se levantam contra o perigo vermelho, infectados pelo perigo azul. Qual é a ditadura que você apoia nessa noite? A vermelha ou a azul? Jair Bolsonaro não é e nem pode ser a esperança desse país. Ele, no mínimo, fala tantos palavrões quanto o Lula. No mínimo. E se você ainda deposita a sua esperança ou nesse ou naquele, você ainda não viu Adonai. Meus irmãos, por favor, não se enganem. Eu disse isso já nessa noite e repito claramente. Deus não está nos ensinando a sermos despolitizados. Deus não está nos ensinando a nos recluirmos em mosteiros, a abandonarmos a sociedade. Não. O que eu estou dizendo é que a esperança está aqui, ou nessa igreja, ou em qualquer outra, em pessoas que viram Adonai e que vão se levantar sim contra qualquer governo corrupto, quer de direita ou de esquerda, até que o Brasil de fato possa dizer: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Eu termino, meus irmãos, citando aqui um debate imaginário. E a minha preocupação, a minha ênfase aqui, é principalmente na última fala. Um debate imaginário, escrito por Lucas Mafaldo. Um debate imaginário que pode nos mostrar um pouquinho onde nós estamos. Os que já viram Adonai, onde é que nós estamos nesse debate? Alguns dizem: os outros políticos também roubam. E outros respondem: prende eles também, uai. Não tem bandidos de estimação. Estão colocando demais o foco no PT. Claro, eles estão no cargo mais alto do país há 14 anos. Mas tirar o PT não resolve tudo. E existe remédio para tudo? Diz aí qual é. Vamos começar resolvendo o que está mais próximo? Mas e os programas sociais? Ótima preocupação. Se tirarmos a turma que está destruindo a economia e desviando recursos para as empreiteiras, certamente vai sobrar mais dinheiro para o que é importante. Mas é preciso pensar nos pobres. Com certeza, não vamos dar trégua a esses milionários que enriqueceram com dinheiro público. Mas um Estado democrático de direito, estou contigo. É importantíssimo seguir as leis e proteger as instituições. Por isso, vamos tirar do governo o partido que foi pego em escuta telefônica tentando derrubar o judiciário. Tem que respeitar as regras do jogo, certamente. O impeachment, aliás, é uma dessas regras. O STF e o Congresso também possuem seu âmbito de autonomia e responsabilidade. Pressão neles. Mas a mídia está vendida. Também estou chocado com o Lula tratando o Nino Carta como um subalterno. Que papelão ter supostos intelectuais se curvando aos poderosos. Um dos problemas principais do país é ter tanto charlatão se vendendo por verbinha pública. Mas e o Bolsonaro? Ele não está na linha de sucessão. Se você não gosta dele, não precisa se preocupar. É só votar em outra pessoa na próxima eleição. E a ditadura de 64? Os militares não apitam nada há décadas.
Eles são apenas o espantalho que os tiranos do momento estão usando para justificar sua permanência no poder. O Lula e o PT são os atos institucionais dessa geração. Não basta o vexame de apoiar isso. Você precisa estudar mais. É só o que fiz a vida inteira e vou continuar fazendo. E é justamente por isso que estou tão preocupado. Eu espero que você entenda que nessa noite, o que foi dito aqui, não é em favor da ditadura da direita ou em favor da ditadura da esquerda. É em favor de Adonai, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que está nos dizendo o mesmo imperativo: é preciso que você estude mais. E o que eu rogo a vocês, enquanto pastor dessa igreja, é que vocês coloquem as suas posições políticas em xeque, à luz das Escrituras. E se vocês chegarem à conclusão de que o partido que você apoia, ou qualquer outra coisa, não estão de acordo com a palavra de Deus, deixem isso, abandonem isso. E assim nós começaremos a ver a igreja fazendo o que aqueles sacerdotes fizeram, repreendendo o próprio rei, sem quebrar o quinto mandamento, mas mostrando exatamente quem é que governa e como governa em qualquer nação que busca a sua face. Esse é Adonai. É nele que nós confiamos. Ele é o nosso partido. Vamos orar. Ó Deus bendito, obrigado. Talvez tenhamos ainda muitas perguntas, muitas dúvidas. Talvez é o início ainda de uma busca maior por aquilo que a Tua Palavra nos ensina a respeito do Estado, da política. Ó Deus Todo-Poderoso, obrigado porque a Tua Palavra não está calada. E mais ainda porque ela é suficiente em tudo isso. Mais uma vez eu te peço, extirpa de nós, do nosso meio, qualquer inclinação esquerdista ou direitista ou o que quer que seja, e nos mostra de uma vez por todas o que é sermos governados por Adonai, seguindo seus princípios sapientíssimos. Tende misericórdia da nossa nação, derruba quem precisa ser derrubado, levanta magistrados com motivações corretas para cumprirem a Tua vontade, mas principalmente, Senhor, tira do Teu povo a corrupção que ainda está no nosso meio, em nome de Jesus Cristo, o Adonai, é que nós oramos. Amém.